talento e versatilidade. Todos os atores e artistas em geral sonham em unir essas três qualidades. Só que, verdade seja dita, trata-se de uma raridade. De fato, poucos nomes da cultura brasileira podem se orgulhar de serem bons no teatro, no cinema, TV, mas eles existem. Estamos falando de um ator e diretor que conquistou crianças e adultos com a mesma intensidade, demonstrando inúmeras qualidades cênicas em mais de 35 peças, 40 filmes, 9 novelas, de Castelo Rá-Tim-Bum a Ana Raio e Zé Trovão, passando por atrações ainda mais diversas, como a Comédia dos Erros, Bexiga, um musical, Na Contramão, Estrela Solitária, vídeo obra de Mané Garrincha e as recentes investidas no streaming, como 3% e Espectros na Netflix. E quando resumir uma carreira de 4 décadas fica complicado, está mais do que na hora de falar e de dar nome às estrelas, ou melhor, ao astro. E mais do que um presente para o Jazz Masters Talks, conversar com uma estrela assim. Ele, o paulistano Eduardo Silva, nosso convidado de hoje. Senhora, a sorte é que preto não fica vermelho, né? Depois de uma apresentação dessa, que maravilha. Obrigado pelo convite, foi difícil bater a agenda, né? E olha, mas conseguimos, e essa né? abertura ainda faltou muita coisa, Meu né? Deus, que delícia! Que É bom. sempre mais fácil os outros falar da gente do que a gente falar da gente mesmo, né? Quando tem alguma apresentação, fala um pouco de você. Fala, ih, o que eu vou falar? Travou tudo, né? Você tem tanta coisa para falar. Né? Mas vamos falar então do comecinho, né? Porque a gente, claro, né? A gente sempre conheceu você do seu início, da televisão. Como é que foi ali? Você começou com comerciais, depois foi para a novela. Você atuou na TVS, grande TVS. Pois é, nossa. Antes Conta da TVS eu pouquinho trabalhava na Tupi, né? A Tupi faliu, aí fui pra SBT, né? TVS. Uhum. Então, na verdade foi assim. Eu fui adotado, a minha mãe doméstica não conseguiu, né, ficar comigo, ficou comigo por alguns anos e eu fui adotado pela patroa dela na época. E aí minha madrinha era uma matrona italiana, né? Tipo, aquela mama italiana, e ela me vestia de branco até os 6 anos de idade. Imagina assim, aquela mosca no leite, né? Então a gente passava na rua, aquela mama italiana com a mosquinha no leite, todo mundo chamava atenção. Olha só. Tinha um programa do Moacir Franco na Record, a pessoa da produção me convidou para participar, eram várias crianças. E aí eu conversando com o Moacir, cantando e tal, porque eu cresci ouvindo minha mãe e minha madrinha cantarem, elas cantavam muito bem. Então enquanto eu estava lá enxugando a louça, limpando a casa, elas cantando junto, eu cresci... Você morava onde? Eu cresci entre o Lago do Arocha e a Praça da República. Ah, olha só, Central. É. E aí, minha mãe doméstica, minha madrinha funcionária pública, eu sempre ajudando elas, não tinha quem trabalhasse em casa, e sempre eu ouvi elas cantando muito. Então eu fui treinando meu ouvido por essa coisa. Aí deu a vontade. E aí eu ficava enchendo minha madrinha que eu queria ser artista, mandava carta pro Silvio Santos, pro Raul Gil, pro Chacrinha, que eu queria ser artista. Minha madrinha, isso não dá vida pra ninguém, dá vida pra ninguém. E quantos anos você tinha? Fiquei dos 6, né, desde aí até os 11. Aí minha madrinha me levou numa agência de publicidade de um amigo, fiz umas 2, 3 publicidades com 11 anos. E eis que um dia, sempre tem um dia, minha madrinha me mandou na feira, eu detesto feira. Ela me mandou na feira, bendita feira que ela me mandou. Eu fui, ela geralmente eu ia com ela me deixava num quiosque lá e ela ficava fazendo a feira. E eu ficava lá. Nesse dia ela pediu para eu ir sozinho. E até hoje eu não gosto de fazer feira. Eu fui, fiz a feira. Quando eu tô voltando, no Lago do Aroche, eu dou de cara com um cara que estava ganhando no Silvio Santos de mais bonito por várias semanas. O Silvio Santos tinha um programa de homens mais bonitos. E o Antônio Fonzar, ele estava há muitas semanas ganhando, ele estava super famoso. Aí eu fui no carro dele, peguei e falei assim, quando eu tinha 6 anos eu fiz Moacir Franco, quando eu tinha 11 anos eu fiz uma publicidade, você me ajuda a ser artista? Aí ele olhou pra mim e falou assim, você tem mãe? Eu falei, tenho. Ele falou, tá aqui meu cartão, fala pra ela me ligar, que se eu souber de alguma coisa eu te ajudo. Ele que me ajudou a dar uma entrada em TV, falou que na TVS estava precisando de um ator para fazer, um ator negro, para fazer Filho da Empregada, que na época a gente só fazia isso. E aí eu entrei em contato com produção, e aí já me indicaram pra Tupi, comecei a fazer peça e tal, e não parei mais. Mas eu fico pensando hoje, né? Um cara, em 1978, vê um menino negro, mal vestido, com 2 sacolas de feira do lado, pedindo pra ser artista e você dá ouvido. Que sensacional, uma estrela ali, né? Você estava em frente e realmente que sensacional. Caiu o raio. Não, porque o cara, ele tava num top. É o que a gente tava conversando aí, né? Não Sim, dá tempo sim. de você dar atenção pra todo mundo que quer a atenção de você. Eu cheguei no carro do cara, ele não achou que fosse assalto. Porque hoje você tá no teu carro, você vê um menino preto chegar do lado do teu carro e fala assim, pô, é assalto, né? Infelizmente a gente tem essa cabeça. E ele me deu chance de entrar. Aí depois outras pessoas continuaram me ajudando, né? Na carreira. E aí a Tupi faliu.
Eu estava no sindicato vendo o negócio da Tupi para ver se o SBT, o Silvio Santos pegava as dívidas da Tupi. E aí ele acabou para colocar a SBT no ar nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80 ele pegou a parte de jornalismo e a parte de técnica, a parte de ficção não, ele ficou dublando novela mexicana. Aí tava lá na parede do sindicato, precisa de ator pra fazer uma peça. Eu falei assim, nunca fiz peça. O pessoal fala que teatro que é melhor, teatro que explica pro ator. Eu sempre fiz televisão, sempre fiz publicidade, novela, tava, deixa eu ir lá. Aí fui, passei no teste, fiz um musical infantil, ganhei prêmio de ator revelação. aí não parei nunca mais. Você chegou a fazer algum curso? Nunca. É que em 78 a profissão de ator foi regulamentada. Exatamente. Então eu tinha comprovante de trabalho. Quem tinha comprovante até 78 se profissionalizou. Então eu peguei do RT justamente porque comecei em 78. Acho que jornalista também foi assim, radialista também era assim. Até aquele momento, se comprovasse, você pegaria o DRT. Até então, profissão de a atriz pegava o mesmo carteirinha de prostituta, né? Antigamente era assim, pegava a mesma carteirinha de prostituta. E você passou pela Globo, mas você não chegou a fazer novela na Globo? Não. Mas depois você acabou fazendo um telecurso, que era gravado aqui em São Paulo, uma produtora que gravava em São Paulo e passava na Cultura e passava na Globo, né? Me lembro muito bem dessa época. E depois veio Ana Raia e Zé Trovão, né? Foi uma Como é que... Isso foi um estouro, um absurdo, né? Foi um estouro. E na verdade, o que acontece? Eu comecei com 14 anos e minha madrinha sempre falando assim, isso não dá vida pra ninguém, não dá vida pra ninguém, não dá vida pra ninguém. Vai estudar, vai estudar, vai estudar. E aí, com 16, ganhei prêmio, isso não dá vida pra ninguém, não dá vida pra ninguém, não dá vida pra ninguém. E foi isso muito bom ela ter jogado minha bola pro chão sempre, porque às vezes quando você pega criança que começa a ser muito bajulado, começa a ser muito badalado, sobe na cabeça, né? Adulto já sobe na cabeça quando você bajula, imagina criança. E ela falava assim, limpa a casa direito, lustra a panela direito, então eu sempre tive essa coisa de ter uma noção, né? E aí, quando eu fui prestar o vestibular, eu vi que tinha muita gente reclamando que não tinha estabilidade profissional, né? Então, puxa vida, eu tive na minha segunda novela, eu fui sobrinho da Neuza Borges, coroinha da Elias Glazer e dirigi a charrete da Regina Braga, sabe assim? Eu tive uma escola, né? E muitos atores e atrizes falando assim, não tem estabilidade, não tem estabilidade. Então, quando eu fui prestar vestibular com 18, 19 anos, eu falei, não adianta fazer artes cênicas. A vida inteira eu falei que eu queria fazer medicina, mas medicina não daria para levar paralelo com a atuação. E tudo que eu gostava era na área de biológicas. O pessoal nem entendia, né? Falava assim, ator vai gostar de humanas, né? Ator vai fazer história, geografia, filosofia. Meu raciocínio para humanas sempre foi 15, 0 à esquerda. Sempre que meu raciocínio foi para exatas e bio. Explicava biologia para todo mundo. Eu tô com um fio de cabelo aqui solto que nem abaixa. Aí você faz um chifrinho aqui de lado. Aí o que acontece? Prestei para bio e biologia nos anos 80, não era moda, que nem agora é moda nos últimos 15 anos, né? Com transgênico, clonagem, impacto ambiental e tal. E fiz biologia porque eu ia ver um pouco de tudo que eu gostava, né? Eu poderia fazer educação física, porque eu sempre fiz atividade física, podia fazer veterinária, porque eu gosto de bicho, podia fazer psicologia, podia fazer... E a biologia ia fazer com que eu estudasse um pouco de tudo, que a gente estuda em biologia desde bactéria até ecossistema. Tem toda a parte de anatomia, fisiologia humana, animal, tem toda a parte de genética, né? Eco-animal, eco-vegetal, eco-geral. E aí foi muito legal. Só que biologia integral também. Medicina são 6 anos, biologia são 4. Como é que eu faço uma faculdade integral se eu não tenho uma família que banque? Então demorou o dobro do tempo para me formar. Sorte que não pagava. Aí o que aconteceu? Eu comecei a dar aula no 3º ano da faculdade, dei aula no Objetivo, e as emissoras que estavam fazendo novela em São Paulo, todas, a Tupi faliu, a SBT estava com novela mexicana, a Bandeirantes ficou só com esporte, a Cultura parou de fazer teleromance, todo mundo foi pro Rio. O elenco mais velho que eu, que tá na Globo, é de São Paulo, tipo Fagundes é de São Paulo, Tony Ramos é de São Paulo, Irene Ravache, Laura Cardoso, Nissete Bruno, né, de São Paulo, Regina Duarte, todo o pessoal que é mais velho que eu, tô com 58, o pessoal que tem 70, 70 e poucos, é pessoal de São Paulo, que foi pro Rio. Quem ficou em São Paulo ficou só com teatro, só que teatro não dá grana, teatro dá prêmio, teatro não dá dinheiro. Aí eu comecei a dar aula, e quando pintava novela no Rio, não valia a pena eu largar o cursinho, que eu tava contratado, para ficar 8 meses no Rio e não ser funcionário da emissora. Claro. Né? Quando pintou na Raio, que foi o que você perguntou, o Caruso me apresentou para o Jaime Monjardim, não eram 6 meses de contrato, era 1 ano de contrato, e geralmente a grana não batia o valor que eu ganhava no Objetivo de grana, o salário como ator.
e essa grana na Manchete era muito, 4 vezes mais que eu ganhava no cursinho. Aí eu parei de dar aula, porque a gente foi uma novela itinerante, nós ficamos 1 ano viajando. Sim. E foi um dos melhores papéis que eu peguei na minha vida, assim, que era o melhor amigo do Zé Trovão, um personagem super legal, o Niltinho, e eu adorei ter feito. E aí ficamos 1 ano viajando. Isso marcou mesmo. Foi maravilhoso. E as 2 vezes que reprisou a novela foi sucesso. Agora, Eduardo, a gente está falando de televisão e tal, e não tem como a gente esquecer, né? Jamais a gente pode esquecer uma coisa chamada Castelo Rá-Tim-Bum, né? Jamais. A gente está falando de televisão, mas quem está assistindo a gente, obviamente, quem está nos ouvindo também em podcast, jamais vai falar, pô, Paulo não perguntou do Castelo Rá-Tim-Bum. Estou perguntando do Castelo Rá-Tim-Bum. Você gostava de fazer, mas né? Era gostoso, é bom falar de outros, porque o pessoal só fala do Castelo, então mas é bom agora falar de você está aqui, mesmo, coisas, você vai falar do Castelo também. Como é que foi fazer o Foi o Bongo maravilhoso, ali foi naquela maravilhoso. Foi um dos melhores programas, é um dos melhores programas infantis das últimas 3 décadas, né? É, assim, que programa infantil que todo dia tem uma obra de arte para ser analisada, instrumento clássico, balé, além da trama, né, que envolvia o Cássio, as crianças, a Rosi e tal, né, os personagens convidados, né, cada dia era um convidado. O Pascoal fazendo a Abobrinha, a Patrícia Gaspar fazendo a Caipora, a Ângela Dipp fazendo a Penélope, o Etevaldo, que Deus o tenha, fazendo o Etevaldo, o Belo, e eu fazendo o Bongo. Cada dia era um. E mais as crianças, a gente continua chamando eles de crianças, tudo uns cavalos grandes pra caramba, a gente continua chamando eles de crianças. As crianças! As crianças, o Cássio, a Rosi, o Mamberti apareciam em todos os episódios, né? E aí tinha a trama e tinha, assim, sempre a caixa de música com balé, sempre os passarinhos, as fadinhas, os enigmas, tava um programa muito... E você sabe que eu gravava e às vezes o cenário era tão rico, às vezes eu tava assim, olhando pro cenário, eu via coisas que eu nunca tinha reparado, de tão detalhado que era, entendeu? O trabalho dos bonequeiros era uma coisa primorosa, né? Os atores que faziam os bonecos, que fazia o Gato Pintado, o Mal, o Godofredo, nossa, o Alvinho, o Checkmate, o Fernandinho, a Celeste, é uma coisa o que fazia o papagaio lá da Rosi, né? Lino! Lino! Ô, Lino! É ele! Ele quem? O nosso Salvador! Salvador? Como é que é? Bongo! Bongo? Eu, hein? Ô, Nino! Ô, Nino, eu pensei que não tivesse ninguém em casa. Zeca, Pedro, Biba. Esse é o Bongo, meu amigo. Oi. E aí, galerinha? Era uma coisa assim estupenda. Uma E como é coisa que você vê maravilhosa. como legado para as crianças mesmo esse seu Eu trabalho? acho maravilhoso porque na verdade assim, a cultura é a única emissora que não trata a criança de uma forma inferiorizada, sabe? Os programas infantis, geralmente eles tratam a criança de uma forma rasa. Isso eu falo sem sombra de dúvida. Todas as emissoras, os programas infantis não levam arte para as crianças, levam entretenimento só. Tem que entreter. Sim. Tem que entreter. Mas que emissora que mostra num programa infantil quadro, balé, violoncelo, flauta, não sei o quê. Nos 90 episódios, cada vez era um instrumento clássico que as passarinhas dançavam. Quer dizer, quanta gente se empolgou com aquela cena, quanta gente quis começar a aprender, né? E até hoje, você tem pessoas que falam pra mim... O Castelo foi em 94, então pegava quem na época tinha entre 4 e 6 anos, né? Porque depois tinha o pessoal mais velho que assistiu o Bambalalão ou o X-Tudo, os adolescentes. Então o Castelo era para quem tinha entre 4 e 6 anos. Quem está hoje com 32, 36 anos, né? Eu escuto falarem assim, você fez parte da minha infância e eu pego no YouTube para mostrar para meus filhos. Que barato, né? Nem Vila Sésamo durou 30 anos. Exatamente. Nem o Sítio durou 30 anos. Quer dizer, o Sítio durou, mas com o elenco mudando, né? A pena é que a gente está 30 anos no ar e não recebe, né? Esse é um problema sério e grave, porque assim, novela quando a gente recebe, novela quando é reprisa, a gente recebe, uma merreca, mas recebe. Agora o Castelo está 30 anos no ar e a gente não recebe nada. Isso é um problema gravíssimo, mas tudo bem, não vamos reclamar aqui das coisas. Aí, e uma das coisas que mais me deixa feliz é assim, todo mundo vira para mim e fala assim, você fez parte da minha infância. Mas os negros e as negras que chegam para mim, eles falam assim, você nos anos 90 era uma referência de negro que não era nem bandido nem escravo. Porque nos anos 90 o negro sempre era mostrado como bandido e como escravo. Você era uma luz na televisão.
Isso me emociona tanto. É muito bom, né? Isso me emociona tanto porque, na verdade, quando eu pego uma pessoa, um negro de 30 anos, fala assim, você não sabe como você foi importante, como uma referência de negro que dá certo na televisão. Aí não tem coração que aguente, né? É bom demais. E o Eduardo, além também de um grande diretor, premiado, também um grande preparador de elencos. Pois é. Como é que é? Pois Como é que é trabalhar? Como é que é descobrir talentos? Como é que é preparar esse pessoal todo? A gente viu, nós vamos tirar uma foto agora há pouco. Olha aqui. Olha, senhor. Aqui, vale, para. Eu estava falando com a minha penúltima terapeuta que assim, que essa coisa de conforme você vai ficando mais velho, na verdade é isso, conforme você vai ficando mais velho, vão pintando menos trabalhos legais para você fazer, né? E dirigir é uma coisa que eu comecei nos anos 90. Logo que acabou na Raios e Trovão, eu estava ferrado de grana, porque era na época da 30%, 40% de inflação por mês. Sim. E aí a correção não batia. Então aquele valor que eu falei, que eu ganhei 4 vezes mais do que eu ganhava no cursinho, Voltou menos que nada. E aí eu estava desempregado, e aí eu estava na capoeira, né? Que eu fazia capoeira na faculdade. Aí um colega falou assim, você não quer dirigir o grupo da FEA de teatro? Que o diretor foi embora. Eu falei, eu dirigi, nunca dirigi na vida. Tava desempregado, fui, né? Aí peguei uma amiga minha, Marta Tramonte, que tinha dado aula no Célia Helena, e ela, no primeiro semestre, ela dava exercícios práticos da viola espola, e eu dirigi a peça no segundo semestre. Participamos do festival da USP e ganhamos 2 prêmios. Olha que legal, pessoal que nunca tinha participado de festival de teatro. Ganhamos o 3º lugar no festival do TUSP, e foi em Pirassununga, Piracicaba, sei lá, e ganhamos melhor conjunto de interpretação do festival. Aí fiquei com ela. Aí você, assim, como diretor, melhor conjunto como de interpretação. assim, né? Só que aí eu quis começar a dirigir peças profissionais, porque Sim, amador você ensaia um ano para apresentar 2 dias. Eu tive uns projetos de peças que eu dirigi nos anos 90, e nos anos 2000 comecei a me oferecer para fazer preparação de elenco, porque me deu vontade. E agora eu estou encaminhando para isso mesmo, por 3 motivos, Paulo e Léo, né, vocês estão aqui ouvindo. Conforme você vai ficando mais velho, vão pintando menos papéis legais para fazer. Nos últimos 10 anos, eu tive 3 personagens legais. A última peça que eu fiz, a Bertoleza, ganhamos a PCA de melhor musical. Nossa, eu tocava teclado, tocava alfaia, tinha sax, todo mundo tocava. Geralmente a gente canta, dança, interpreta e tem os músicos, né? Que nem no caso do Cartola. A gente mesmo tocava. Ganhamos 2 prêmios de roteiro, ganhamos prêmio de atriz revelação, a Lu, a Nanza ganhou prêmio de melhor coro. Mas eu tinha uma cena boa. O próprio Cartola, que ganhou um aplauso, ganhou um Bibi Ferreira. Eu não estou falando mal dessas produções. Eu estou dizendo que, assim, no Cartola, foi maravilhoso estar naquele trabalho. Mas eu tinha 2 cenas no primeiro ato e 2 cenas no segundo. Eu já fui protagonista de Shakespeare. Eu já fui protagonista de Molière, já fui protagonista de Plínio Marcos, de Nelson Rodrigues. Então, assim, os meus 30 primeiros anos de carreira, eu peguei muitos papéis legais. Esses meus 10 seguintes, eu tive 3 personagens que me tiraram o sono. O Giro, na Major Lilás, o Arquiteto Imperador da Síria, que eu fiz com o Caribé, e mais uma outra peça, entendeu? Então, como diretor, eu posso ter 3, 4, 5, 6, 7, 10 peças em cartaz. Como ator, 2 no máximo. Sim. Uma durante a semana e uma no fim de semana. O desafio de estar dirigindo o espetáculo é muito maior. A minha terapeuta fala, que nem você falou, né? Olha pra cá, olha pra cá. Minha terapeuta fala assim, você quer dirigir porque você quer mandar em todo mundo. Você quer dirigir porque você quer mandar em todo mundo, né? E outra coisa, eu vejo atores e atrizes com 80 anos, com saúde, e não são chamados para trabalhar. Esbanjando talento, Esbanjando talento. Esbanjando talento. Entendeu? E aí, de repente, se eu tiver saúde, se me der um acidente, que nem falar minha madrinha, que eu tiver algum problema físico, mas se eu tiver lúcido, eu posso continuar dirigindo. Se eu tiver lúcido. Se der algum piripaque, ferrou, né? Não dá pra fazer mais nada. Agora, se eu for ficar esperando me chamarem com 80 anos pra fazer Tio Barnabé, velho Zusa, acabando do pai tomar, o que eu vou fazer com 80, né? Sim. O que eu vou fazer? Vou fazer Tio Barnabé? Não vou fazer Tio Barnabé, cara. Né? Então, essa coisa de estar dirigindo é muito legal e eu gosto muito. E quando a gente é ator, a gente fala a mesma linguagem, porque geralmente a gente tem que descobrir o que está na cabeça do diretor. Às vezes o diretor não sabe o que ele quer, não sabe tirar de você, e quando é ator você fala a mesma língua. Entendeu? Então é muito legal. A gente tem ouvido bastante aqui de entrevistados aqui exatamente isso, né? Às vezes o diretor não, ele quer impor
e o ator fala, não, deixa comigo. Aí no final, o diretor falou, não, então vai com você. Aí chega no final, o ator fala assim, não, acho que do seu jeito tá... E existe uma troca, né? Mas então, em audiovisual tem muito agora isso, o preparador de elenco, né? Mas às vezes a gente cai na mão dos nossos preparadores, umas preparadoras que são tão sacanas. Porque uma coisa é eu ser exigente, outra coisa é ser sacana, sabe assim? E tem preparadores que são muito sacanas. Eu fiz uma série agora pra Disney, que vai sair agora, chama Dois Tempos. As preparadoras eram muito legais, muito legais. Eram atrizes, né, as duas preparadoras. Ah, então tá tudo E certo. aí eu agora fiz a preparação do Dudu Oliveira para a última fase da Gênesis. Ficou super feliz, já fiz preparação dele de filme. O Robson Nunes. Eu fiz preparação há 20 anos atrás do Robson, quando ele fez o Tim Maia. E agora ele fez meu filho no filme que vai sair agora com a Cacau Protásio. Eu faço o marido da legal. Cacau Protásio, a Sandra Sá faz minha sogra. Ele é ótimo. Nossa, você tem duas. E o Robson faz meu filho Deve com ser a maravilhoso. Lelê do Passinho. E a Lena Roque, que escreveu o roteiro, me indicou. Vai sair agora, esse longa. Ele falou, ai, Edu, que bom que eu te encontrei. Eu ia te procurar pra você me preparar, porque eu vou fazer uma série que eu faço um drogado que mata a mãe. Eu falei, que personagem tranquilo. Coisa básica. Você não consegue fazer um personagem tranquilo. Como assim fácil, não, né? E a mãe da Virgínia Rosa, aquele doce de mãe. E foi legal. E trabalhei com a... Na pandemia eu fiz muita coisa de graça, para não pirar, para não surtar. E aí uma das coisas de graça que eu fiz foi a preparação do elenco do musical, e a Lília e a Letícia estavam nesse elenco. Então eu não ganhei grana para fazer essa preparação, mas aí as duas... Mas também não surtou, né? Não surtei. E as duas falaram assim, eu quero você sempre para me preparar. Legal. E as duas me chamaram para prepará-las nas duas séries, nas duas temporadas da série Coro, que o Fala Bela escreveu, tá para ser lançado agora. Aliás, é isso que a gente vai falar também. Mas a gente está com esse programa, que é o Jazz Masters Talks, exatamente trazendo os artistas que também partem para o musical, a relação do teatro com música. E a gente queria hoje, já que você falou do Cartola, né? Você fez uma cena, mas são cenas que quando você entra, né? Nossa, E simplesmente Cartola, Tinha Carlos Cachaça. Como é que um paulistano... Tinha uma cena que o Cartola, o Carlos Cachaça e a Deolinda, que a Adriana Lessa fazia, cantavam um samba pra morte do Noel. Era tão emocionante. E essa que você vai cantar muito é algo emocionante. muito emocionante também, com algumas versões, inclusive, sobre a história dessa música. Era a abertura do espetáculo. A peça abria assim, com a diva, a Virgínia Rosa, cantando essa música, com os músicos acompanhando. Quando acabava, era aplauso. E você fez o Carlos Cachaça lá. Cachaça. Como é que é um paulistano interpretando a Mangueira praticamente no A palco? gente ficou preocupado com isso, porque como como o faz, elenco né? todo era em São Paulo, a gente falou, o pessoal do Rio vai querer matar a gente, né? E a gente fez em São Paulo, foi um maior sucesso. Quando a gente foi pro Rio, falou assim, pô, o pessoal vai trucidar, mas em Paulista se metendo a fazer escola de samba do Rio, ainda mais tem essa rixa Rio-São Paulo, né? O pessoal do Rio adorou. Ficamos mais tempo lá do que aqui. Aqui nós ficamos 2 meses, lá ficamos 3 meses. O pessoal da Globo, em peso, foi assistir. Foi maravilhoso. Nossa. Eu posso te dizer isso, o meu programa aqui, que é o Jazz Masters, que está em rádio também, nós não estamos em rádio no Rio de Janeiro. Mas o que nós temos de ouvintes do Rio de Janeiro pela Pois internet é algo impressionante. E o programa está na Europa também, você falou, Está na né? Europa também, está em Portugal, está em Londres. Legal. Está bem legal. Legal. Vamos lá, eu quero ouvir Eduardo Silva, nosso Léo Assaf. É. O mundo é um moinho, grande Cartola. Muito bem acompanhado pelo maravilhoso Léo. Eu estava ensaiando com ele lá, fiquei... bom, eu né? quero levar ele para minha casa. Levar pra minha casa. O cara é bom. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a sua vida. Em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção. O mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinho.
vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada morto restará só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com seus pés. Muito bom daqui, parabéns. Demais, No demais. finalzinho eu sempre dou uma ralentada errada na frase, na penúltima frase, sempre esqueço. Mas olha, a gente está chegando quase ao final, né, da nossa entrevista, do nosso papo, que foi incrível, né? Essa pandemia, quer dizer, você já mostrou que as aulas de biologia vieram, aconteceram, né? No mundo da internet, você era tudo virtual, né? Sim, você eu continuou dei umas dando aulas aula. particulares, virtuais, e fiz preparação de elenco. Preparação de elenco. Dirigi radionovela, dirigi um longa que infelizmente não deu em nada, falando fala sobre um relação pouquinho. abusiva, violência doméstica. Estou fazendo preparação virtual agora. Eu estou começando a dirigir um show, agora muito legal, que chama Preta é a Cor do Céu. O diabo fica puto, porque na Bíblia está falando que nós negros somos originários da geração maldita que matou Caim, né? É o Caim que matou Abel. Caim matou Abel e essa coisa que as religiões de matriz afro são de origem do diabo, essas coisas. E ele é evangélico. Então sempre incomodou essa coisa de que nós somos uma geração maldita. E aí ele criou um musical que é o Diabo Puto, porque os pretos morrem e vai tudo pro céu. E não vai pra ele. E aí rola um musical do Cartola, da Clementina Luiz. Sensacional. Maravilhoso, maravilhoso. E quando entra Emily isso em Santiago. cartaz? Então, comecei a ensaiar semana passada, vai estrear em novembro no Companhia da Revista. Então estreia em novembro, quer dizer, Isso. a partir de novembro. Quem estiver assistindo depois, corra, porque... Vamos ficar o mês de novembro, que é o mês da consciência negra, Uhum. com ele fazendo o diabo, a Iana fazendo a deusa, uma deusa negra, vai ser maravilhoso, uma banda toda negra, estou bem contente. Bom, eu acho que a gente já tem um caminho aqui, né? Acho que ele já falou do futuro, fora essa peça, o que mais... Você falou de radionovela, vai continuar fazendo radionovela? Do Que é radionovela... impressionante, né? A gente está falando aqui de teatro, falando de televisão, cinema, quer dizer, preparação de elenco, aulas de biologia, quer dizer, canto, e canta muito ainda. O que mais? Então, para o futuro eu quero fazer isso, quero me dedicar para fazer preparação de elenco e direção de espetáculo, porque é uma coisa que eu fiquei 20 anos fazendo bem de vez em quando. Eu quero focar nisso, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sei fazer, as pessoas gostam de eu fazendo. E aí dá para ficar esperando pintar um papel ou outro legal, eu não sou obrigado a pegar um trabalho que eu não goste, ou um papel pequeno, porque eu preciso trabalhar, entendeu? E é isso, né? A gente sempre tem que ter 3, 4, 5 coisas fazendo. Uma vez, o pessoal do Sesc sempre me chama para fazer leitura no Sesc, né? Eugênia, maravilhosa. E sempre eu tô fazendo um monte de coisa, né? Aí um outro marido de uma amiga minha sempre fala assim, por que você tá sempre fazendo 4, 5, 6 coisas? Eu falo assim, me paga em uma, o que eu ganho em 5? Eu faço uma só. Eu fico tranquilo, né? Agora você tem que ficar cá, uma migalha aqui, outra migalha ali, outra migalha. Tem que ter 10 migalhas. E aí é isso, e aí eu quero ficar fazendo isso. Esse ano vão ter lançamento, todos os longas que eu fiz em 2018 até o ano passado vão sair agora, já saíram 2, saiu um com o elenco todo negro. Todos os Mortos está em várias plataformas. O Pai da Rita é uma comédia romântica bem legal, que fala sobre paternidade, porque nós homens temos o desmérito real de só engravidar e sumir, né? O auxílio emergencial é dado para a mulher, porque é a mulher que sustenta a sociedade, né? A maior parte de nós engravida e desaparece. E aí são 2 negros velhos, né? O Ailton Graça e o Wilson Rabelo, amigos há 50 anos, sambistas, do Bexiga. E aí vem uma menina do São Luís do Maranhão, que a mãe transou com os 2, e ela quer saber quem é o pai. Ele desfaz a amizade, porque os 2 querem ser pai da menina. É muito bom, é muito bom. Eu faço um padre daqui no Pito. Muito bom. Vai sair o Barraco de Família, que eu faço com a Cacau Protásio. Hoje vai ter lançamento, hoje não, né? Quando o programa for para não vai ser hoje. Vai ter lançamento agora em setembro do Cordialmente Teus, que é um filme que fala sobre repressão, desde o descobrimento, passando pela escravidão, passando pelo nazismo, até no futuro, dos 2100 e não sei quanto, falando de repressão. Eu faço um chefe de cela do Carandiru, no dia do massacre. E vai ter um lançamento de um filme maravilhoso sobre o Lima Barreto, que faz o Lima Barreto brilhantemente, a Luiz Miranda. Porque ele seria um dos melhores autores do século XX, mas ele era preto e bebum. As 2 coisas ferraram a carreira dele. Sim.
E ele, em função do alcoolismo, ele desenvolveu esquizofrenia. Então mostra ele velho, uma das últimas internações, vendo as personagens e se vendo jovem. Quem faz o jovem é o Sidney Santiago, um super ator, que foi o que dirigiu para entrar na EAD. Ele falando pro jovem não ter a vida que ele teve. É lindo o filme, é lindo, é lindo, é lindo. E aí eu faço um cara que tá na mesma cela internado que ele, meu personagem é louco, louco. Sabe esse personagem que não tem meio termo? Sim. Ou é maravilhoso ou é horrível. É tipo choro, morte, louco, não tem meio termo. Ou é muito bom, Ou você pisa fundo mesmo? e meu personagem mija no chão, tem um ataque de catatonia no fim do filme. É um personagem muito difícil, eu tô louco pra ver. E... Intensidade, né? Intensidade, Do intensidade, ator. é. Eduardo, muito obrigado por você ter Imagina, vindo aqui. obrigado você Pô, pelo foi convite. demais, né? Obrigado. As agendas não batiam, mas aí Até agora que deu enfim, certo. né? Aqui. Até que enfim deu. Prazer ter conhecido o pessoal aqui da equipe todo, pra dar um carinho. Gente, vocês não sabem o lanche que eu fui recebido com lanche lá fora. É uma mesa assim desse tamanho, eu vou levar tudo pra minha casa, é muito bom. Prazer também. Vamos terminar cantando uma? Vamos. Vamos lá, vai. Então tá bom. Vamos dividir aí o Cordas de Aço, né? Uma satisfação. A satisfação é minha, pelo amor. Você começa e eu termino. Fechou. Essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Esse bojo perfeito que cabe junto ao meu peito. Só você, violão, compreende o porquê. Perdi toda alegria e, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho que aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o som da madeira, eu vou ser a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Ah, essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho aquela mulher que até hoje está nos esperando. Deixa eu esperar. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Muito bem. Terminamos assim o nosso Jazz Masters Talks. A gente traz por aqui artistas, biógrafos, diretores,
todo mundo do teatro, né, do cinema, da TV, que tem a ver com a música também. E aqui eles contam tudo pra gente, se soltam, cantam, soltam a voz, como o Eduardo fez agora com a gente. E é isso. Nos acompanhem sempre aqui na nossa rede social do Jazz Masters. Nosso muito obrigado a todos e até o próximo Jazz Masters Talks.